voltamos com Larga Brasa. Eu vou falar agora com José Rita Moreira. José Rita é um analista da situação econômico-financeira do país, inclusive profissional do mais alto quilate. Tê-lo aqui é a grande oportunidade que temos de sorver as suas observações. Bom dia, José Rita Moreira. Bom dia, Morandini. Prazer estar com você mais uma vez aqui. É sempre uma grande honra participar do seu programa Larga Brasa. Perfeito. Zé Rita Moreira, eu pergunto a você. Estão falando sobre deflação. O que é deflação? Para depois eu fazer uma outra pergunta. Tá bom. Então, primeiro vamos dizer o que é inflação. Inflação é o que toda dona de casa sabe disso, que é o aumento dos preços, né, no supermercado, da gasolina, do ônibus e da escola. Tudo isso vai aumentando, a área médica também, os remédios, tudo vai aumentando de preço mês a mês. Isso é medido pela Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, e que ao final do período se identifica quanto variou de preço de um mês para o outro. Isso é inflação. Deflação é quando os preços que estavam no mês passado estão menores este mês. Os preços caíram. Significa que no conjunto que foi apurado, tá, neste mês tivemos preços menores do que comparados ao mês passado. Isto é uma deflação. É algo muito bacana, significa queda de preços. Agora eu pergunto, quando é que a dona de casa vai sentir isso no supermercado, nos pontos de venda? Porque precisa ver quais os produtos que entram na composição da análise dos economistas, né? Porque às vezes você fala água de flor de laranjeira, não fede nem cheira, está lá, mas aquele o arroz e o feijão não estão, né? Muito bem lembrado, Morantini. Para identificar essa inflação ou deflação, como eu disse, é um conjunto de produtos. Então tem, por exemplo, transporte, a farmácia, o supermercado, a escola e uma série de higiene, né, pessoal, combustível, isso. Tudo isso é calculado. É claro que o combustível talvez é um dos fatores predominantes aí para os outros preços. Por quê? Porque quase tudo no Brasil é transportado por rodovia, né? Então, na medida que o combustível caia, deve ter um reflexo também não no curto prazo, mas um reflexo nos alimentos. Se a gente pegar, por exemplo, a questão de frutas, verduras e legumes aí, este ano, nós tivemos uma inflação bastante alta, né, por uma série de fatores. Então, não choveu na hora certa, a questão do dólar também interferiu bastante, a própria guerra lá na Ucrânia desestabilizou o mercado mundial de alimentos também. Então, assim como no restante do mundo, também tivemos problemas de inflação, né? Isso não é questão Brasil, é o mundo todo. Neste momento, eu entendo que nós chegamos no pico dos preços aí, principalmente dos alimentos, e a tendência agora é começar uma queda. Se a gente acompanhar, em algumas capitais, em 6 ou 7 do país, o preço da cesta básica já começou a cair. E isso logo vai chegar aqui também, e começou a cair. Se você pesquisar, depois quem quiser pesquisar um pouquinho aí, vai ver que já está caindo o preço da cesta básica. Isso é reflexo o quê? Do caiu os combustíveis, então deve ter o reflexo automático aí nos alimentos. E como pano de fundo disso aí, Morandini, também, tem esse Auxílio Brasil, que vai permitir às famílias terem um pouco mais de dinheiro também, e aí poder fazer as suas compras, né? E o que supostamente seria um ato inflacionário, ou seja, seria uma busca muito grande por produtos que provocam aumento no preço, na minha opinião, não vai ter este efeito. O ambiente de oferta de produtos está bastante interessante. Eu acho que a gente está no momento bacana aí de acomodação desses preços. Então, a tendência é, na minha opinião, que daqui para o final do ano a gente tenha uma baixa de preço. É claro que todo mês de dezembro, fim de ano, então deve ter alguma coisa, alguma solução aí, que o consumo é maior de produtos específicos e tal.
Mas, de maneira geral, eu vejo que nós temos todo o caminho norteado aí para poder ter a preço. Como analista econômico-financeiro, você acredita que vamos dizer, a tendência de deflação vai continuar, mesmo com o barril de petróleo agora tendo uma reversão lá no exterior, que chegou a $93, mais barato um pouco, agora está ultrapassando aos $100. Mesmo com isso, vai haver condições para nós termos uma redução de preço? Sim, Moradinho. Eu acredito que sim, porque não é o petróleo, né? Temos a safra também, que as safras, as últimas safras, agora boas, tivemos recorde na colheita de produtos, e isso é muito bom. Nesse meio tempo, o mercado internacional também, a China já não está comprando tanto quanto antes, então deve sobrar mais por aqui também, o que ajuda e baixa o preço, na minha opinião. Nós estamos também entrando na safra aí da carne, tá? Então a safra começa a ter mais oferta de produto. E nós tivemos hoje a informação que o milho, tá, foi fechado em baixa lá fora também, então o preço do milho começa a cair. O milho é o principal integrante na alimentação do frango, né? Na alimentação mesmo dos suínos, dos bovinos, tá? Que ele faz parte da cesta. Como ele baixando, vai baixar o preço final. E a dona de casa já está sentindo, né, Moradinho? Já começou a cair o preço, sim, se a gente acompanhar bem. A carne suína já tinha caído, como nós falamos aqui. Agora a carne bovina também começa a cair. Nós temos também uma expectativa aí do frango. O frango ainda não, né? Frente. O frango ainda não. Ele vai chegar... É porque o frango é sempre um coringa, né? Ele não estava muito alto, por isso que não baixou. Enquanto os outros subiram, ele se manteve. E agora os outros caíram, mas ele também segue se mantendo. Então, o frango talvez demore um pouco mais para cair de preço. Mas, como eu disse, frango é conversão, é o que ele come, é o que ele converte em peso. Então, o frango está diretamente ligado ao preço do milho. E o milho começou a cair agora, o preço do milho. Então, eu entendo que existe sim um ambiente para o frango cair de preço, talvez não no curto prazo, mas algumas semanas aí a gente pode ter mais surpresas, viu, Moradinho? Então, quer dizer que nesse horizonte, a nós olharmos de cima do morro e não dentro do buraco, há perspectivas positivas. Moradini, sempre, em toda situação, existe um meio copo cheio e um meio copo vazio. Algumas pessoas insistem em olhar o meio copo vazio, só vê o lado negativo, só vê o lado pessimista, acha problema em tudo, tá? Tinha um desenho na minha época chamado Lip e o Hard, não sei se você lembra disso, mas um deles era muito pessimista, não vai dar certo, eu sei que não vai. Então tem aquela turma do não vai dar certo, eu sei que não vai, e quanto mais você torce por isso, parece que mais você atrai. Eu sou do meio copo cheio, eu prefiro olhar o meio copo cheio, prefiro olhar as perspectivas, até porque, como formadores de opinião, nós temos a obrigação de passar alguma contribuição aí para os nossos telespectadores também, os nossos internautas. Então, nesse sentido, eu acho importante a gente olhar o lado positivo e sim, eu acredito que vamos ter mais surpresas boas daqui para frente. Zé Rita Moreira, muito obrigado a você, eu tenho certeza que isso é importante, que chega de notícia ruim, né? É verdade. Muito obrigado. Estamos sempre juntos aí. Obrigado pela oportunidade, um forte abraço. Bom dia, bom trabalho.